Zago, ficou em escura a sua imagem, não tá mais aparecendo o seu rosto. Eu consegui entrar na live, mas Eu não tô te vendo. Não tá dividida a tela. para mim tá dividida a tela, mas a sua parte tá escura, tá preta, não tô conseguindo te ver. É o que estava acontecendo com você na outra. É exatamente isso que eu estava fazendo. Me aparecia, mas você em cima não aparecia. O pessoal tá dizendo que por aí, pro público, tá normal. Vocês conseguem ver tanto o Zago quanto eu, os dois? Bom, o pessoal tá dizendo que para eles está tudo certo. Eles estão conseguindo ver. A Ah, então, gente, se você quiser iniciar, para mim, tranquilo. Se eles estão vendo, é, o importante é que o público veja, né? Não é o ideal, sim. mas se é a forma como a gente está podendo fazer pelos problemas hoje no Instagram, assim que a gente faz, Sim. né? Bom, bora lá. A live inicialmente seria na minha página, mas a gente teve esses problemas técnicos, estou fazendo aqui na página do Zago. Bom, Zago, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, pela sua disponibilidade, para que a gente possa ter essa hora de conversa sobre o jogo, né? Muitos temas, mas o primeiro tema que eu queria abordar com você é sobre o uso de dados no futebol. É, Tem um livro que também foi expresso em forma de filme, do Michael Lewis, que se chama Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Retrata, de forma muito sucinta, básica, a história de um time de beisebol, que o nome do personagem é até Billy, que teve uma temporada de auge, de êxito esportivo, e na seguinte não foi capaz de manter o nível. Então, ele encontrou o Peter, um economista, que introduziu no beisebol a análise de dados, o uso dos números, das estatísticas. E hoje no futebol isso é muito presente. A pergunta seria: como a sua comissão, como o seu trabalho se direciona nesse viés de utilizar os dados, utilizar a análise de desempenho, porque hoje a gente tem muitíssimos dados e não são um bicho papão, um bicho de sete cabeças. Por exemplo, ninguém hoje te olha com um olhar estranho na internet se você fala de expected goals. Existem outras estatísticas que são mais de núcleo que trabalha com esporte mesmo, mas expected goals é uma estatística que hoje se utiliza muito. Não é perfeita. Por exemplo, se você cria uma chance, elabora uma superioridade, chega na cara do gol, não faz o gol ou não finaliza, não conta expected goals. Mas a pergunta é, para não viajar muito no tema, como a sua comissão, como o seu trabalho utiliza, faz usufruto dos dados da análise de desempenho que é cada vez mais presente no esporte? Bom, tem bastante coisa aí que você falou, né, Diego? Que dá para explorar como tema, né? Primeiro, o filme, né, o Moneyball é de 2012. O filme, o livro é um pouco mais antigo. E ele, na época, era. Acho que ele até foi mal compreendido, porque ele demorou, né, para poder ser introduzido como algo útil para nós, porque as pessoas elas pensam as coisas de maneira muito binária. Ah, então nada é número, aí daqui a pouco tudo é número, quando na verdade você está criando uma ferramenta de suporte. E nessa ferramenta de suporte, que vai estar junto com todas as outras, ela necessita do lado humano interpretativo de dados, profissionais interpretando os dados. Porque aí, às vezes, eu vejo pessoas que não têm conhecimento básico em matemática, que não conseguiriam pensar numa regra de três, falando, os números não explicam o jogo. Não, peraí. Números vieram para dar suporte, para melhorar o entendimento do jogo, não para explicar o jogo. O jogo é muito mais complexo que isso, né? Tem o lado humano, o papel das emoções, tem todas as circunstâncias que acontecem na semana, as relações que são construídas. Então, os números são um suporte para você interpretar o jogo com um viés que antes
não era tão utilizado, apesar dos números, de se ter relatos de utilização de números já há praticamente aí 100 anos dentro do jogo, né? Em algum nível. Então, dentro da nossa comissão, depende muito da competição. Se eu jogo competição com jogo de semana a semana, a gente consegue utilizar mais, porque a gente tem tempo. No início da semana, quando você está ainda fechando o último jogo, ainda tem um tempo de você fazer essa interpretação e poder tomar algumas decisões, poder preparar algumas coisas. Quando você está em competições de jogo a cada 3 dias, é mais complexo, você precisa ter um departamento maior, aí vai depender também do nível de estrutura que você tem. Se você está, por exemplo, como está agora na Copa São Paulo, que agora entra na semifinal, né? Tem jogos daqui a pouco. Tiveram 3 dias, mas eles passaram em 7 dias, jogaram 4 jogos, né? Do primeiro mata-mata até as quartas de final e joga dia sim, dia não. Então, assim, a capacidade que você tiver para digerir número, só se você tiver especialista só nisso, porque a logística de tudo, de viagem, deslocamento, treino, para quem não jogou, não vai te permitir. Então, depende muito do cenário, depende muito do tipo de competição que você vai utilizar e depende daquele número que você sabe interpretar. Não adianta usar número por número, né? Você falou aí do expected goal, ele tem que ser muito bem interpretado, ele tem falhas conceituais, mas eu particularmente gosto do conceito. Eu uso no meu trabalho. Hoje, algumas plataformas como a Scout, elas permitem você já ter expected goal coletivo e individual, então você sabe quais jogadores estão contribuindo mais. Se você entender o conceito do expected goal, ele vai te ajudar, você vai saber o papel do lateral em aumentar o expected goal, o papel do zagueiro, o papel do goleiro, o papel do volante, né? Mas ele não leva em conta o indivíduo, né? Muitas vezes. Então, por exemplo, um chute da meia-lua tem determinado potencial de gol, mas é diferente se ele estiver no pé do Cristiano Ronaldo ou de um atacante da quarta divisão. Então, a chance muda. Então, ele tem que precisar respeitar o indivíduo, né? Então, tem esses detalhes, né, cara, que eu acho que valem como discussão, mas a gente avançou. E as coisas, assim, elas têm que ser pensadas como avanço. E não, como eu falei lá no início, de maneira binária. Ah, número não serve. Ah, número é tudo. Não acho nenhum caminho nem outro. E acho que a gente tem que pensar e poder para poder tomar decisões melhores. E aí vai depender muito de como cada comissão vai querer utilizar, se vai utilizar para poder avaliar jogadores, avaliar o jogo, né? Agora, negar, eu acho que é um caminho meio perigoso. É isso que você falou. O expected goals, ele, por exemplo, não serve para dimensionar ou para mensurar completamente o que uma equipe produz de ocasião ou não. Porque aí a gente pode entrar até numa discussão que é muito mais difícil de, por exemplo, uma equipe gerou um ataque perigoso, uma equipe construiu um ataque. Como eu disse, foi travado no último momento antes da finalização, não conta nada para expected goals. Mas se você vai analisar como aquela equipe atacou o adversário, mesmo que não tenha sido uma finalização, foi uma jogada em que se geraram superioridades, em que você bateu o adversário. E aí vai para outras estatísticas. Agora tem o expected goals individual, como você falou, o expected goals coletivo, tem o expected assists, tem o PPDA, que também é muito usado, né, que é o número de passes que a equipe troca é dividido pelo número de ações defensivas. Tem o OPPDA, que é a estatística que mede quantos passes, em média, uma equipe consegue trocar no campo do adversário. Enfim, muitas estatísticas. Mas é interessante isso que você falou sobre a logística, o contexto, o uso dos números, mas é, de fato, necessário no futebol atual como um apoio, não como uma conclusão. Cada estatística, além do número em si, ela tem que ser interpretada não só dentro do contexto da equipe, dentro do contexto do trabalho, mas dentro do que ela representa enquanto regra, né? Como eu falei do expected goals, você gera a ocasião, você produz a ocasião, no último momento você não finaliza, ou você tem um ângulo ruim de finalização, e aquilo é completamente desconsiderado. E existem pessoas que utilizam esse dado para mensurar quão competente foi essa equipe atacando no jogo, né? Exato. E dentro desse caminho que você falou, né, não é raro mais que as equipes estão contratando especialistas em tratamento de dados e não especialistas em futebol.
Só que aí tem as duas coisas, assim como o pessoal do futebol tem o preconceito com o tratamento de dados, o profissional de tratamento de dados, ele precisa entender do jogo. Ele não pode só entender de dados e desconsiderar o jogo. Então eu vejo que esses profissionais, eles estão entrando no futebol, acredito que cada vez mais eles vão começar a entender o jogo, entender algumas dinâmicas do jogo, alguns fatores que estão além dos dados, mas que interferem nos dados, para poder fazer essa interpretação de uma maneira inteligente, né? Não adianta nada o tratamento de dados ser feito, né, descontextualizado para poder tentar explicar os contextos. Você estava falando aí do expected goal, por exemplo, eu posso ter jogadores que contribuem muito com o expected goal, né, com uma taxa de erro alta, por exemplo, mas ele contribui com o expected goal. Aí eu preciso saber quem está tratando os dados, está entendendo disso? Por exemplo, eu vejo um debate, Diego, muito complicado, que assim, pouca gente domina essas coisas, né? Então, por exemplo, dentro da estatística, você tem lá os desvios padrão. Então, você tem as ações que desvio padrão, né? Só para quem está acompanhando a gente entender, então tudo na biologia, né? Tudo que é comportamento de vivo, né? Na biologia, pensando no jogo como sistema vivo, ele tem padrões de acontecimento, então tem lá a curva de normalidade que a gente vê, alguns chamam de curva em sino, né? Porque parece um sino, né? Ela sobe, tem um pico e desce. Então, o desvio padrão é tudo que está aqui embaixo no início do lado esquerdo e tudo que está embaixo do lado direito, ou seja, o que representa a quantidade de eventos que acontecem de maneira rara, né? Rara. E aí eu tenho desvios padrão nível 1, 2, 3 e 4. O nível 4 é aquele evento assim, é mais ou menos aquele gol que aconteceu na Premier League aí uns 10, 12 anos atrás, que a bola bate numa bexiga e entra, por exemplo, né? Tipo, é um evento assim raríssimo, tem um fator estranho totalmente ao jogo. O desvio padrão 1, 2, a gente já pode considerar, por exemplo, gol olímpico, alguma coisa desse nível. Assim. Então, tem os níveis. Então, assim, se a pessoa não entende sobre o conceito de desvio padrão, sobre o conceito de normalidade, ela nem pode começar a discutir número, ela nem pode começar a discutir o conceito numérico, porque ela não entende a ideia de que há padrão e há desvio padrão. E que dentro do desvio padrão tem níveis. Porque aí a discussão ela vai para um caminho que ela fica muito rasa. Então, tem eventos do jogo que acontecem com muita regularidade. Passe, por exemplo. É uma ação técnica que ela tem um volume absurdo no jogo. Se a gente pensar no jogo aí, quem considera que o jogo tem 3 mil eventos, 3 mil e alguma coisa de eventos, se você pegar boa parte disso, são passes, né? Que é uma ação mais corriqueira. Porém, o gol é raro, né? O gol é raro. As pessoas falam assim, o gol não é normal. Não, ele é normal porque ele é do jogo. Ele é raro, um evento raro. Se eu pensar que o jogo tem 2, alguma coisa gol em média, num jogo que tem 3 mil e tantos eventos, olha só percentualmente quanto que é isso. Porém, é o que define o jogo. Então, ele é um evento raro, mas ele tem um poder de importância numérico muito grande. Então, tudo que leve ao gol, ao êxito, eu tenho que considerar. Eu tenho que colocar assim num nível de atenção muito alto. Porque o que gera esse evento tão raro que é aquele que eu busco? Né? É o diamante do jogo. Então, essas análises elas têm que cair em mãos que sabem julgar e com pessoas que sabem debater. Não é uma coisa assim, analisar número não é simplesmente, sim, como eu disse lá, não é binário e não pode ser discutido de maneira rasa. Então, quem está afim, quem gosta, eu particularmente gosto, sempre gostei de matemática desde a escola, então eu gosto desse lado do jogo, número, o que representa padrões do jogo, o que são os padrões que quebram, né? Como quebrar padrão. Você tem que ter tem que ler, tem que entender de matemática num nível, né? Eu acredito que eu entenda num nível bem assim, um pouco superior ao superficial para poder debater essas questões que eu estou falando com você, mas tem gente que entende num nível muito profundo e eu gosto muito de conversar com essas pessoas quando eu tenho acesso, porque elas têm um conhecimento muito, muito grande sobre o jogo. E além de compreender o teor da estatística, né, como você mencionou, cruzar com o olho, cruzar com aquilo que é mais valioso no jogo, creio que é a interpretação. Porque números são interpretados por pessoas e aquilo que as pessoas veem no campo, elas mesmas interpretam. O olho humano, o visual,
o empírico da situação aliado ao conhecimento que a própria pessoa detém é o que determina mais o jogo, né, Zé? Assim, a gente tem que tomar em partes, né? Eu acho que a experiência pessoal ela é importante. A gente vive numa era que a verdade ela é líquida, e que as pessoas elas têm uma crença, né? A gente vive numa era em que a verdade ela tem o seu viés líquido, mas assim, aí já entra um pouco no campo da filosofia, se a gente for falar. Mas a verdade, cara, ela é a verdade. Então, assim, tem coisas que não dá para se debater, tem coisas que os fatos comprovam, e tem coisas que você pode ter opinião. Então, como a gente está falando aqui, muitas vezes uma verdade ela é construída pela ignorância do conhecimento real. Então, a pessoa tem certeza daquilo que ela pensa, simplesmente porque ela desconhece. A gente sabe que quanto mais a gente vai atrás do conhecimento, mais dúvida a gente tem, né? Os bons professores, eles fazem os alunos saírem questionando o conhecimento deles para que eles tenham novas reflexões. Professores que geram certeza são professores que fecham, né, seus alunos naquilo que eles já sabem, ou até naquele conhecimento novo que ele apresentou, mas não propõe para eles um crescimento, uma autonomia sobre o conhecimento deles. Então, é importante a gente ter conhecimento disso, porque hoje, nesse papo da gente falar, todo mundo tem voz, todo mundo tem que ser respeitado, o Juan Malilo, que é auxiliar do Guardiola, acho que ele tem um pouco de credibilidade para falar, porque ele ganhou um pouco de título, ele fala uma coisa: o direito de dar opinião é sempre respeitável, mas nem toda opinião é respeitável. Ele fala sobre isso, ele até cita o exemplo lá. Eu tenho o direito de falar sobre as borboletas na África, por exemplo. Acho que esse é o exemplo que ele fala. Mas a minha opinião sobre isso não é respeitável. Eu preciso ouvir um especialista se eu quero saber sobre as borboletas na África. Eu tenho direito a dar opinião, isso todo mundo tem que respeitar. Agora, a minha opinião, ela não pode ser respeitada, porque eu não sou especialista. E eu acho que a gente entrou numa era em que é muito perigoso, que as pessoas confundiram o direito de opinar com o direito de achar que a opinião delas tem que ser a real. E é isso. E o futebol, como é um jogo, e como o gol pode acontecer de várias formas, eu posso atacar um adversário 90 minutos e perder o jogo em uma chance de gol. Você estava falando de expectativa de gol, quantos jogos, né? Não quantos, mas assim, dentro daquilo que a gente falou de desvio padrão, você tem uma parte de jogos em que uma equipe massacra a outra no expectativa de gol, ela termina o jogo com 3, 4, a outra com 0.2, 0.3 e ganha o jogo de 1-0. Porque ela converte a única chance que ela tem numa chance improvável. Então, isso é permitido, mas isso transforma a gente nesse risco. O risco da gente achar que a nossa opinião ela tem que ser aceita como verdade. Não, a gente tem o direito de dar opinião, mas se a gente quer que ela seja real e verdade, a gente precisa ser especialista naquilo, então tem que ter o mínimo de cuidado de estudar, analisar, pensar sobre aquilo, né? Para poder opinar e para poder ser uma opinião válida sobre aquele assunto. Essa primeira pergunta eu sempre tive curiosidade de te fazer, então achei justo abrir a live com ela. Agora, falando numa questão mais palpável de campo, né? Depois a gente pode entrar e vamos entrar nas mudanças dos métodos de treinamento e você explana sempre muito bem a periodização tática, etc. Mas quanto o futebol mudou nos últimos 20, 30 anos? Algumas pessoas negam essa mudança, Um admitem no pouquinho o final da sua sentido. pergunta. Cortou um pouco o final da sua pergunta. Não, Quanto o quanto o futebol mudou nos últimos 20, 30 anos. Porque algumas pessoas, elas admitem a mudança, a evolução. E a evolução no futebol não é sempre linear, ela tem modulações, mas somente nos métodos de treinamento, na parte física, no uso da tecnologia. Em campo, dizem, nada mudou. Mas esses dias eu estava assistindo a reprise, tem no YouTube até, a final da Champions de 2008, que foi Manchester United e Chelsea. Você até fez um pequeno período com Alex Ferguson no United, né? sim. Então, aquela final, no primeiro minuto, não estou fazendo juízo de valor, tá? São apenas mudanças. No primeiro minuto tem, acho que é o Bron, que era um lateral do United. Na saída de jogo, ele faz um passe para profundidade, não encontra um receptor, a bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Chelsea.
O Peter Cech não tem nenhuma opção curta ao seu lado, não sai curto, ele faz o lançamento longo. Isso, 20 segundos de jogo. A bola disputa no meio campo, toque de cabeça, segunda bola, etc. E o Cole faz um corte de carrinho e manda a bola para outra linha de fundo. A linha de fundo do United. Tiro de meta para o United. O Van der Sar cobra longo. Não tem nenhuma opção ao seu lado. Num primeiro minuto de final de Champions, hoje é impensável ter 2 tiros de meta em que nenhum dos 2 times busca sair curto. Porque na última final, esse é um detalhe um pouco aleatório, mas na última final a saída de jogo foi da Inter contra o City. A primeira coisa que fez a Inter foi dar um passe para trás, abrir os 2 zagueiros na ponta da área, um zagueiro subiu e o Onaná, que era o goleiro, avançou com a bola no pé, ficou na meia-lua da grande área e buscou construir o jogo curto. No primeiro minuto, que a saída de jogo muitas vezes é uma bola longa, segunda bola, uma jogada ensaiada, a Inter fez um passe para trás e começou a atrair o City. E no primeiro minuto daquela final de 2008, 2 tiros de meta longos. A regra mudou em 2019, teve um grandíssimo impacto no jogo. Mas também, taticamente, não só na preparação física, no uso da tecnologia, na metodologia de treinamento, o futebol mudou nos últimos 20, 30 anos, isso é inegável, né? Para mim, assim, eu penso que nesse século, vamos colocar de 2001 para cá, né? Nesse século, nós tivemos 2 caras que impactaram o jogo nesse século. Um impactou metodologicamente e o outro impactou na qualidade do jogo. Quem impactou metodologicamente foi o Mourinho, através da popularização da periodização tática, que obrigou as pessoas a pensar em novos métodos de treino. Eu não estou dizendo que ele impactou no sentido de que todo mundo começou a usar a periodização tática, até porque eu acho que pouquíssimas pessoas usaram a periodização tática de fato. Muitas falam que usam ou falaram que usavam, mas poucas realmente dominavam o método, porque só quem teve contato com o Vitor Frade, né, para poder ter utilizado na essência. Então acho que o Mourinho foi responsável por popularizar e fazer o mundo do futebol pensar a metodologia de outra forma. Sair um pouco daquele método mais cartesiano, pautado no atletismo, né, muito com base no atletismo, muito treino físico, e começar a pensar na questão metodológica para jogar, para criar formas de jogar. E aí em 2008 começa o impacto do Guardiola, que em relação à qualidade do jogo, é o cara que mudou, deu um salto, né? Ele deu um salto que talvez sem ele demorasse 20 anos, ele fez com que em 5, 6 anos todo mundo fosse obrigado a jogar de alguma forma, pelo menos para poder entender o que ele fazia e reagir ao que ele fazia lá no alto nível, e isso foi sendo trazido. Acho que essas são as 2 mudanças aí no século. Em relação ao que você falou sobre as 2 finais de Champions, a única coisa que a gente não pode confundir é achar que assim, puxa, o jogo melhorou. Não, eu acho que era uma forma de se jogar e outra forma de se jogar. Porque o jogo de futebol ele permite que você jogue das 2 formas. E quem vai ganhar, e o objetivo de um jogo é que você ganhe o jogo, é quem tiver mais eficiência na sua proposta. Hoje talvez seja mais, vamos chamar de politicamente correto, falar que é melhor jogar curto, melhor jogar com passe apoiado, com saídas, né? Isso pega bem, mas todas as formas funcionam. Nós falamos aqui já sobre expected de gol, sobre contra-ataque, sobre gerar uma chance de ser efetivo. Então a gente vê que a vitória no futebol ela tem muitos caminhos, desde que você respeite algumas leis imutáveis. Então assim, o jogo não muda. As leis imutáveis do jogo estão ligadas à física, que estão ligadas à geometria, que estão ligadas essas leis não mudam porque elas são imutáveis, elas são do mundo. Então, por exemplo, a lei da gravidade, ela tem impacto no jogo de futebol. Ela nunca mudou, nunca, pelo jeito não vai mudar em muito tempo, então ela não muda. Então ela tem impacto no jogo, isso não muda. Agora a forma de jogar o jogo de futebol, ela muda. E ela geralmente ela é espiral, né? Então assim, já se joga o jogo hoje como a gente fala, com a base da pirâmide voltada para frente, como já se jogou há 100 anos. Né, de uma maneira, mas é mais elaborado. Tudo bem, pode ser, por causa dos métodos de treino, qualidade da tecnologia, sim, mas já se fazia isso de alguma forma. E aí voltou, teve um momento em que se defendia com muito mais jogador do que se atacava. Né? Aí o Guardiola veio e inverteu a pirâmide, jogou a base da pirâmide para frente, a base da pirâmide estava para trás. Você pensava sempre em 5-4-1, 4-5-1, sempre muito jogador próximo do próprio gol. O Guardiola pensa diferente. Se defendia muito, você tem que defender em campo pequeno e atacar em campo grande. O Guardiola inverteu isso.
Ele ataca em campo pequeno, porque ele sabe que vai atacar contra muitos jogadores, e ele defende em campo grande. E ele é muito efetivo nisso. Então ele mudou, ele inverteu algumas lógicas para se jogar o jogo de futebol, né? Ele inverteu a ordem de algumas coisas que eram tidas como dogmas dentro do jogo de futebol. Então acho que nisso ele contribuiu muito para esse avanço do jogo, né? Para se pensar o jogo. Acho que todo mundo que traz uma ideia e ela funciona e faz com que muitas pessoas pensem sobre o jogo, né? Você falou da mudança do tiro de meta, e hoje, por exemplo, com a rede social hoje, após a mudança na regra do tiro de meta, em 3, 4 meses você tinha 20, 30 saídas diferentes pelo mundo. O cara filmava, pegava um jogo, punha no Twitter, aquilo já espalhava. Então, se era uma equipe na Holanda fazendo, daqui a pouco tinha uma equipe na Argentina, uma no Brasil, uma na América Central, uma na Austrália fazendo, e a partir disso os treinadores criaram outras variações. Então, acho que isso mudou no sentido de popularizar mais rápido algumas mudanças, como a do tiro de meta, que foi rápida. Diferente, por exemplo, da do recuo para o goleiro, que foi uma mudança que gerou impacto em 2, 3 anos, para que ela começasse a gerar ali uma novidade de fato, né? Então, essas são situações que a gente tem que ver na mudança do jogo. O que é da essência, né, do jogo, o que é da natureza do jogo, então as leis que regem a natureza do jogo, essas são imutáveis. Agora, a forma de se jogar o jogo, isso está em constante mudança, evolução, e evolução não é necessariamente melhora, é mudança. Então, formas de se jogar o jogo de maneiras diferentes, com mais jogadores fazendo tal coisa, com menos jogadores, mais preocupado com a técnica individual, mais preocupado com a tática coletiva, mais preocupado com o aspecto físico, mais preocupado com a coordenação de movimentos. Então, cada era vai se preocupando com aquela sua batalha ali momentânea, né, baseado naquilo que é visto, e quem consegue enxergar um momento à frente, como o Guardiola fez, transcende, né, supera e passa a ser referência. É isso, acho que essa mudança da regra do tiro de meta, ela teve um impacto gigantesco nas grandes ligas, no principal futebol no mundo, na Champions League. E hoje, eu acho que ela é a regra que mais transformou o esporte nos últimos anos. Por quê? Você tem muitos conteúdos na internet, e de muita qualidade, inclusive, analisando os movimentos, as dinâmicas, as atrações, as fixações, as distâncias dos times do De Zerbi. E os times do De Zerbi, ele já era treinador anteriormente, inclusive na Série A italiana, mas muito do que eles fazem, muito do que eles influenciam, porque são influenciados os times da Premier League, os times da Itália, etc. O Guardiola, contra o Arsenal, no jogo que ele ganhou a Premier League, na temporada passada, se falou muito, se comentou várias análises na internet sobre como ele posicionou os dois volantes estreitíssimos, tal qual fez o De Zerbi. E essa foi uma mudança, acho que, profunda no jogo. Mas aí, eu te perguntei no início dessa questão, em que até o final de 2008 o United foi campeão, e mencionei o seu estágio, não sei se é a expressão mais adequada para definir o período que você passou, com o Alex Ferguson. Me conta um pouco, conta pra gente um pouco como foi essa experiência, os treinos aos quais você assistiu, a metodologia de treinamento, se é que dá para extrair algo em 9 dias, acho que você ficou 9 dias, né? A rotina, as relações, como foi, como ele te recebeu, etc., porque é um dos maiores técnicos da história do esporte. Não acho que o mais revolucionário, mas não está escrito em nenhum lugar que você precisa ser revolucionário para ganhar, ou se você precisa ser revolucionário para ser gigante como ele é. Então... Legal. Eu vou só resgatar um pouco, você falou aí das distâncias, né? Esse é um bom exemplo para ilustrar o que eu estava falando anteriormente. Ou seja, por um momento, né, Diego, as pessoas pensaram que para eu ter jogador livre eu precisava me afastar. O Guardiola começou a mostrar que às vezes eu posso gerar o jogador livre aproximando. Então, como eu disse, tem as leis do jogo, né? As leis de geometria, de gravidade, né? Então aí, a partir do momento que eu afasto os jogadores passes longos, eu tenho determinadas vantagens, determinadas desvantagens. Se eu quero gerar atração, eu preciso estar mais próximo. A gente ainda tem muito no Brasil saídas com zagueiros afastados, então dá uma falsa sensação que o zagueiro está livre,
mas na hora que ele recebe a bola, como é um passe distante, toda a pressão já está montada, né, nos passes que ele pode fazer. E quando eu aproximo jogadores passes mais curtos, é mais difícil de eu montar pressão, e às vezes eu nem subo para pressionar, eu inibo a pressão. Então, quer dizer, eu estou usando a mesma lei de maneiras diferentes. Então, essa interpretação que eu falei sobre como mudar a forma de jogar o jogo. Foram 9 dias lá em Manchester, foi em 2010, final de julho e agosto de 2010. Eu tive 3 dias com o Ferguson, dos 9, porque o United tinha ido fazer uma pré-temporada e ele fez jogo na Irlanda naquela semana. Então ele ficou fora, eu fiquei acompanhando a equipe B durante 6 dias, né? Culpou o Mike Guinness, que era o treinador da equipe B. Inclusive ele é filho de um ex-jogador do United também, que foi um jogador que jogou, acho que anos 60 no United. Recebeu a gente muito bem, a gente conseguiu acompanhar ali a última categoria de formação, que era ali o time sub-19 e o B, meio que junto ali trabalhando com ele. Até o treinador do time B na época era o Solskjaer, né? Que foi quem acho que fez até o gol do título em 99. E aí a gente conseguiu acompanhar. Então, por exemplo, algumas coisas de metodologia sobre o United bem claras. Os jogadores têm uma autonomia muito maior. Então, tem alguns exercícios que eles fazem no início do treino que não precisa do treinador. Eles já sabem que eles chegam, montam os quadrados e vão fazer os quadrados ali, por exemplo, 8 contra 2, jogando nos limites dos quadrados, jogando a um toque. Então, esse é um exercício clássico de aquecimento. Manchester é uma cidade muito fria. Eu fui no verão e praticamente não vi o sol. Então, os jogadores chegam, fazem ali uma ativação por eles e já vão trabalhar nisso. E assim, não tem assim gente da comissão, no máximo alguns auxiliares ficam assistindo, acompanhando, mas não tem muita intervenção, e o nível de concentração muito forte já nessa atividade. Uma coisa que eu vejo de diferença cultural, né, é um tipo de atividade que o jogador ali já percebe que ele está num ambiente de desenvolvimento pessoal. Ele não está brincando, não é um bobinho, ele não está ali para enganar. A gente vê muito no Brasil aquela ideia do bobinho, de jogar a bola errado para o cara perder e você poder dar risada, que ele foi para o meio. Não, ali era eles manipulando muito com passe, o passe só podia jogar em um toque, né, nesse exercício. Os jogadores jogando em um toque assim com muita seriedade, baixo índice de erro, passe muito rápido, campos bons para treino, né? Esse treinador, o Paul McGuinness, gostava de treinar ainda no CT antigo, que o profissional utilizou até 99. E aí depois, 3 dias com o Ferguson, acompanhando a equipe principal. Em relação ao tipo de exercício, nada muito diferente, né? Uma coisa interessante, por exemplo, que em uma das sessões ali eles utilizaram 3 campos, um minicampo para fazer uma pré-ativação com cones, com circuitos físicos ali, para poder fazer uma pré-ativação. Um segundo campo já, um campo oficial, em que estavam montados os mini-jogos, jogos em espaço médio e pequeno e médio. E um terceiro campo com um espaço maior montado. Então eles não trocam o desenho do campo, eles vão trocando de campos um ao lado do outro. Então uma logística já de centro de treinamento que favorece esse tipo de atividade, né? De logística de treino, que eu acho que é muito legal. Então isso eu achei interessante, os jogadores trabalhando já na época todos com GPS, controle de GPS já ao vivo ali. Eu fui junto com o treinador à época, né, da equipe que eu trabalhava, ainda era preparador e auxiliar na época. A gente ficou ali do lado de quem estava monitorando, e ele monitorando já ali para poder acompanhar e dar feedback para a comissão. Ele foi nos explicando enquanto estavam ali nas atividades. E muito, muito legal, assim, também o nível de concentração muito grande, algumas regras internas, e que você falou, né? A gente muitas vezes pensa que um revolucionário vai ser sempre ao nível do jogo. E eu penso que o Ferguson, ninguém se mantém 26, 27 anos como ele se manteve à toa, né? Ele já tinha regras muito bem estabelecidas ali para criar uma cultura de vitória. Então, assim, dava para perceber que a forma como os jogadores se portavam no centro de treinamento, os jogadores da base, a forma como era plotado todo o CT, de forma a entender a cultura do clube, que era um clube vitorioso, um clube gigante. O comportamento de treino, já tinha regras, por exemplo, se o jogador não atendesse a demanda de GPS daquele dia, no dia seguinte ele chegava mais cedo para fazer um complemento antes da parte principal. Então, várias coisas assim daquele período que foram muito ricas, num momento ainda eu com 29 anos ali, né,
que contribuíram muito para essa questão, principalmente de criar um ambiente de vitória, né? Que eu acho que o Manchester com o do Ferguson era isso, né? Era um ambiente de vitória puro, não tinha realmente nada muito diferente em relação à forma de jogar, mas os jogadores tinham um compromisso com a vitória, um ambiente de vitória muito, muito forte ali. Agora, mudando de assunto, de tema, esse é um dos temas hoje mais discutidos nas redes sociais, infelizmente, a meu ver, pela maioria, mal discutido. Porque é discutido com fanatismo, mas você é instrutor, certo, da licença A da CBF. Tenho duas perguntas. A primeira, o Léo Miranda, o Leonardo Miranda do Globo Esporte, foi meu convidado ano passado, janeiro do ano passado. A gente conversou, ele estava concluindo a licença C da UEFA, que trata a respeito da formação humana do treinador. Ele disse que tinha concluído uma parte do curso e ia fazer a outra em Porto, né, no Porto, no meio do ano, que ele começou na pandemia. Ele é formado como analista de desempenho pela CBF. Eu havia perguntado a ele, na primeira questão, quais eram as diferenças entre os cursos que ele fez. E são cursos radicalmente diferentes. Talvez até a comparação tenha sido injusta. Mas eu perguntei a respeito da experiência que ele viveu na CBF, com o curso que ele fez, e a experiência que ele viveu na UEFA. Primeiro online, não sei se ele concluiu presencialmente. Ele me disse, na CBF são mais palestras e na UEFA é mais um curso, você tem que fazer o estágio para concluir, é obrigatório, etc. Então, você que é instrutor, queria que você descrevesse como é esse processo da licença A, se é realmente uma palestra, um curso, etc. A segunda pergunta é, em 2019, foi dado uma aula que depois veio circular nas redes sociais, tratando dos tipos de ataque. Contra-ataque, ataque rápido, ataque posicional, tinha o número de jogadores envolvidos, tinha o ritmo, e apareceu a definição ataque funcional, que é uma definição que gera muita polêmica, porque ela não é documentada, ela não tem uma base documentada, como, por exemplo, se fala de ataque posicional como algo amplamente reconhecido com literatura sobre o tema. Lá falava sobre o número de jogadores envolvidos no ataque funcional ser moderado, sobre o ritmo do ataque funcional ser variado. Esse é um conceito que gera muita polêmica, muitas vezes pelo nome. É ataque funcional? Na Europa agora está se falando de relacionismo. Até técnicos europeus utilizando essa expressão. Recentemente, o analista de desempenho, como eles chamam, match analyst, da seleção húngara, citou o termo relacionismo. O técnico da seleção italiana, Luciano Spalletti, também citou esse termo relacionismo, que nasceu na internet. O auxiliar técnico do Roberto Mantini, campeão da Europa pela Itália, Antônio Gagliardi, também citou relacionismo. Então são essas duas perguntas. Como é o curso da CBF? Se você considera um curso na acepção da palavra? E nos explica essa definição que foi dada numa aula. Ataque funcional. Bom, sobre o curso da CBF, eu não posso falar pelo seguinte, Diego. Eu fui instrutor de 2020, em 2021 e 2022, e aí teve uma mudança política, mudaram os comandos, e eu não estou dando aula com esse novo grupo de pessoas que está lá, e eu sei que mudou. Mudou o viés, mudaram os princípios, mudaram os formatos, então eu não sei como está o curso. Honestamente, não teria nenhum problema em falar, mas como eu não participei depois dessa transição, né, eu não participei, como eu dei aula lá, né, como eu fui instrutor em 2021 e 2022 da licença A, eu sei como ele era, mas como ele está agora, eu não sei, e eu não sei quais os princípios que estão sendo abordados, tá? Ouço algumas coisas, me falam que algumas coisas mudaram, mas eu particularmente sempre gosto de dar opinião de algo que eu vejo, que eu vivi, e não por opinião alheia. Em relação ao segundo assunto, eu assim, acho que é um tema
que ele é muito discutido na internet, cara. Eu não sei se ele é uma coisa do futebol real. A gente tem que tomar cuidado, cara, porque eu não consigo imaginar, assim, numa reunião de um clube, se isso entra em debate, se as pessoas que estão no dia a dia dos clubes. Então, assim, a gente pode discutir isso num mundo teórico, né, da internet, do Twitter, esses debates, essas coisas, mas eu não sei se isso faz parte da discussão do mundo real, cara. A gente não pode confundir o Twitter com o mundo real, sabe? Acho que o Twitter é uma plataforma muito boa para notícia, é uma plataforma muito boa para você conseguir ver treinamentos. Eu, particularmente, tenho acesso aí a bastante coisa que é publicada, seguindo os perfis certos, você consegue ter acesso a bastante material, análise, como você falou. Mas eu não sei se o Twitter é um bom lugar de debate. Eu não sei se o cara que realmente está lá na prática, que está lá treinando, os meninos que vão ser os caras que vão jogar na nossa seleção nos próximos 5, 10 anos, os caras que estão jogando na Série A, eu não sei se eles entram no Twitter para ficar debatendo isso. Então, eu não sei o quanto que vale a pena, cara, entrar nessa discussão, porque eu não sei o quanto que ela. Eu tenho dúvidas sobre o quanto que ela é real, o quanto que ela é uma fantasia discutida. Aí você vai falar assim, mas o Spalletti, mas usou, pô, legal, eu acho que legal, eu acho que ele deve estar conceituando algum conteúdo que ele desenvolveu. Gostaria de ver um material do Spalletti sobre isso, entendeu? Porque o Spalletti está lá, está discutindo, está debatendo, está na vida real. Porque, assim, cara, a gente que vai para a prática é muito diferente, cara. É muito diferente os debates que você tem na prática, no dia a dia. Então, assim, a gente tem o curso, tem os ambientes de discussão, eu acho que o treinador tem que ser um estudioso permanente, mas essas discussões não estão na prática, isso eu posso te garantir. Que, aliás, assim, muitas pessoas que estão na prática, poucos sabem sobre isso. No sentido do cara ter tanta coisa para resolver que ele não tem tempo para ficar debatendo isso, cara. Então, acho que esse é o tipo de debate assim que a gente pode considerar que ele é teórico, não é prático, os problemas da prática são outros. Eu, particularmente, eu não chego num clube e falo, quero montar um jogo posicional, quero montar um jogo funcional, porque isso é da cultura, né? Eu acho que os problemas quando você vai escolher são outros, cara. Perfil, folha de pagamento, ambiente, qualidade do campo, análise do grupo, se é um grupo jovem, se é um grupo mais experiente, se é um grupo que tem experiência naquela competição, não tem. Quanto tempo você tem, qual é o estado emocional daquele ambiente, se é um clube que está vindo de um momento de vitórias, de derrotas. Então, assim, acho que são tantas outras camadas da realidade para poder discutir isso. Então, eu acho que é muito mais um debate que surgiu, cara, para poder, sei lá, movimentar ali a rede, movimentou, mas conceitualmente mesmo, eu não acho que é um debate que está presente na prática, cara. Você deu essa sua visão, esse seu parecer a respeito desse conceito não estar na prática, aí eu te emendo com outra pergunta, que também é difícil de mencionar, né, de responder. Existe uma forma de ataque que possa se encaixar nos conceitos que foram exemplificados no curso? Eu acho que o fenômeno apresentado em campo, ele sempre é mais relevante para se avaliar do que se a expressão correta é funcional, porque alguns entraram na discussão. Funcionar é porque funciona? Relacionismo é porque tem relação de jogadores? Não, futebol é relação em qualquer sistema. O passe é uma relação no jogo, qualquer outra coisa é uma relação. Os jogadores estão em constante relação no jogo. Mas, observando certos fenômenos que não existem de hoje, mas como jogam, posso citar algumas equipes. No Brasil, sobretudo o Fluminense. Mas seleção argentina, o Napoli da temporada passada, que foi brilhante, Real Madrid, eu não vejo uma definição, e nem precisa, às vezes, como há algo tão marcado, para se avaliar o City. Se analisa o City dizendo abertamente o jogo de posição do Guardiola, os princípios do Guardiola. Isso se fala abertamente. De treinadores como o Spalletti, o Diniz,
o Ancelotti no Real Madrid, que tem um jogo que é baseado em referências diferentes, e esse jogo não está documentado e nem é discutido, acho, conceitualmente nos grandes clubes, mas ele é aplicado. Não sei muito bem como, o tipo de treinamento que é feito, o tipo de metodologia que é aplicada, a conceituação do fenômeno. Mas é fato que essas equipes que eu citei, elas atacam de um modo que as pessoas não conseguem encaixar de modo tão bate-pronto ou tão preciso como encaixam, por exemplo, o Manchester City, que é um time que pratica a cultura do jogo de posição, como o Bayern de Munique, como o Barcelona tem uma cultura de jogo de posição, como a Holanda de 74 do futebol total, como Rinus Michels, Johan Cruyff. Essa outra parte que nós não podemos definir ou conceituar tão bem como a outra, ela não é meio órfã de uma análise que abranja mais fatores, na sua opinião? Assim, eu acho que isso vem com o tempo. Eu não vejo assim, hoje talvez tenha mais interesse em documentar. O futebol já realmente ele é pouco documentado, né? Ele é porque ele é muito uma expressão cultural, né? Por isso que não se documenta tanto. Hoje talvez se tenha uma preocupação maior porque ele tem um viés de negócio muito grande, né? Eu penso que depende muito essa questão do tipo de jogo com a pessoa que está conduzindo o processo. Então, assim, com o olhar do Guardiola, com o olhar do Ancelotti, com o olhar do Diniz, com aquilo, da forma como eles pensam e sentem o jogo. Então, por exemplo, para mim, alguém que olha para o jogo e dá soluções do jogo de posição é alguém que busca tornar a energia efetiva. O cara quer, com mínimo de gasto de energia, criar o máximo de potencializar ao máximo as situações vantajosas. Então é isso que ele busca. Ele quer que os jogadores não baixem para receber a bola, porque eles já vão receber a bola numa posição para atacar o espaço. Então ele não está muito apegado a muito assim, o jogador gosta da bola, o jogador quer, ele quer que o jogador resolva o problema, quer ganhar o jogo. Então ele está buscando uma otimização de energia em função do objetivo. Estou pensando aqui com uma lógica, tentando entender uma lógica de quem aplica. Quando o treinador baseia mais nas relações pessoais, talvez ele possa buscar ter mais interações mesmo, mais relações, mesmo que num primeiro momento elas pareçam não ter significado, elas pareçam não ter efetividade, mas elas criam mais conexão pessoal entre os jogadores para a partir daí ter a efetividade no momento seguinte. Então, por exemplo, dentro dessas equipes que você citou, faz sentido o jogador baixar para poder ter contato com a bola, mesmo que aquela situação não seja vantajosa, e aí dentro do jogo de posição aquilo não faria sentido, mas dentro dessa forma de jogar faz. O cara gasta uma energia ali, mas aquela energia ela é compensada pelas relações que são criadas, né? Então é um jogo mais baseado em relações pessoais. E aí nós não podemos negar que no jogo eu tenho todos os viés que eu tenho que pensar. E se eu for bem sucedido e praticar bem, pode ser que me gere vantagem, pode ser que o jogador tenha mais prazer em jogar aquele jogo. Então depende muito. Se eu tenho um grupo, por exemplo, de jogadores que gostam muito de ganhar e não se preocupam tanto com a estética, talvez o jogo de posição seja ok, seja efetivo, né? Ou se eu estou no papel do Guardiola, que faz o cara comprar a ideia dele e dane-se o resto, né? Aqui o cara não escolhe, aqui quem escolhe sou eu. Aí funciona. Agora, se eu estou num lugar em que eu preciso talvez convencer os jogadores ou manter os jogadores sempre motivados, querendo que eles tenham prazer naquilo que eles estão fazendo, mesmo que em algum momento não seja tão efetivo, mas que gere um estado anímico, um estado volitivo positivo para que eles estejam bem para resolver o jogo, então pode ser que um jogo de mais conexões, mesmo que num primeiro momento, como eu disse, não tão vantajosas, pode ser o jogo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que analisar, sabe, Diego? O contexto, a pessoa que está aplicando, os jogadores, tomar cuidado quando falar com esse grupo, o jogo de posição não funciona ou demanda muito tempo. Então, tomar muito cuidado com essas análises para poder não cair em lugar comum e não entender os contextos que cada situação está acontecendo. O treinador Bruno Lima até colocou aqui, o problema é querer colocar tudo em uma caixinha, um label. O dia a dia é bem diferente, o bom treinador é aquele que coloca o seu eu no campo.
E o que você mencionou, por exemplo, o jogo de posição, existem alguns mais rígidos, alguns mais maleáveis, alguns mais estéticos. Estético é subjetivo, mas estético para o jogador que o joga, talvez, e também é subjetivo dentro de um grupo heterogêneo, né? Nenhum grupo é homogêneo em forma de pensar, dificilmente. Pode ser convencido, mas ele tem os seus gostos pessoais que no fundo, estão sempre presentes. Se falou, por exemplo, de um camisa 10 baixar para receber a bola na primeira fase de construção, ou baixar para receber a bola numa fase mais embrionária do jogo, não é comum no jogo de posição, mas também não é regra que não aconteça. O Maddison no Tottenham, ele tem tido um papel nessa temporada que é um papel que algumas pessoas desavisadas que não assistem ao Tottenham ou que não conhecem como pensa o Postecoglou diriam: essa equipe não se encaixa no jogo de posição. E é um jogo de posição que está presente ali. Mas o Maddison está lesionado agora há muito tempo. Mas quando ele vinha jogando, teve um jogo contra o Arsenal. Uma jogada, acho que até de gol do Tottenham, ou de um ataque perigoso, em que o primeiro volante do time é o Maddison. O Maddison baixa, recebe na linha dos volantes e faz a saída de bola. E o Tottenham fez isso muitas vezes com o Maddison em campo. Então, não é uma regra. O futebol, ele não fica dentro dessas caixinhas, né? Cada treinador interpreta o contexto, os jogadores ditam também aquilo que se pode fazer. Tem uma frase que é muito interessante. Uma equipe é uma obra conjunta. Ela é uma obra do treinador, ela é uma obra dos jogadores, do diretor esportivo, da torcida, do ambiente. Ela é uma obra conjunta. A partir do momento que ela só agrada ou que ela só é compartilhada, ela só gera convencimento em metade dessa obra, em metade dos integrantes dessa obra, em metade das pessoas que estão envolvidas, não dá certo. Uma equipe é uma obra conjunta e, por isso, nenhuma equipe é igual. Nós temos esse erro de... Hoje se analisa o jogo de posição como algo muito homogêneo, de que o City é igual ao Bayer Leverkusen, é igual ao Tottenham, é igual a qualquer equipe que pratica jogo de posição, e nós sabemos que não é assim, que o que você mencionou é fundamental. O que mencionou o amigo nos comentários, que você mencionou, o contexto maleável. É o contexto, né? E eu vejo gente com uma arrogância de tentar julgar o trabalho de alguém que é super competente, que faz funcionar sem querer comparar. Então, por exemplo, o jogo de posição funciona lá com o Guardiola, comigo aqui não funciona. Por quê? Mas por que não funciona? Porque no meu contexto, os jogadores, o campo e tal. Mas será que você tem a competência do Guardiola para aplicar também? Né? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Então, será que o problema é o jeito de jogar? O jogo funcional não funciona. Comigo, meus jogadores. Não, mas você tem competência para aplicar? Essa é a pergunta, né, que você tem que fazer também. Então, acho que tem isso daí, tem os contextos, né, que cada um tá. E acho que o mais importante é saber, assim, você tem problemas que estão muito anteriores a isso. Eu vejo que, por exemplo, o Manchester City pode pensar em ter uma filosofia, o Bayern de Munique tem lá sua determinada forma de jogar, ou pelo menos garante ali uma determinada forma. Talvez o Barcelona tenha esse direito, o Real Madrid, mas são poucos clubes no mundo. A maior parte dos clubes do mundo troca de elenco todo ano, troca de treinador algumas vezes. Isso aí, 95% dos treinadores. Nós estamos hoje no dia 22, né? Ontem foi dia 21 de janeiro, 4 treinadores já foram demitidos no Brasil. Então, acho que o problema nosso, né, estrutural, não tem relação com a forma de jogar, sabe, Diego? Eu vejo um debate isso isso é a base, está estragando porque os jogadores jogam na base, jogo de posição, a gente está formando mal, não tem nada a ver com isso. O problema da nossa base é outro, né, que não cabe aqui a gente debater, mas o problema é outro. Quem dera se a gente estivesse pelo menos ensinando uma coisa, né? Quem dera se pelo menos um negócio, um jeito de jogar bem feito, a gente estivesse criando isso. Eu acho que o problema é não estar fazendo, talvez
muita coisa bem feito, né? Deixando passar um monte de coisa e não potencializando nossos jogadores, né? Então, acho que esse é o problema, não é o jeito. Se vai fazer posicional, falar de funcional, pô, não é esse o problema, cara. Eu só te garanto isso. Não é o problema da prática esse. Você foi preparador físico, né? Eu já vi você citando em algumas entrevistas que a sua formação, ela lhe auxiliou nesse sentido, antes de ser treinador, ter essa oportunidade como preparador físico. E imagino que você, como preparador físico, tenha uma noção maior do que outros treinadores que não dominam eventualmente essa área, de controle de carga física, de treinamento, esse tipo de situação. Hoje nós temos no futebol uma tendência, você vai ter a oportunidade até de falar a respeito de como é organizada a sua comissão nesse sentido, de trabalhos setorizados. Treinador de bola parada, poderia citar outros casos aqui. O treinador ele tem a sua equipe que é muito bem dividida para cada área, ela é setorizada, né? E você tem esse domínio com a preparação física. Como isso lhe auxilia? Como a área foi modificada com o avanço da tecnologia, com o GPS, que hoje eu acho que os GPS eles não medem só a carga, as distâncias percorridas, né? Acho que medem os saltos também. Outras métricas eles têm para dimensionar. Como evoluiu a área desde que você foi preparador pela última vez, preparador físico, agora você tem contato de outro modo, né? Dividindo essa responsabilidade, sendo chefe de uma equipe, e como isso te ajuda a não forçar ou a entender bem a carga que você pode aplicar num determinado dia, numa semana, considerando o contexto, os jogos, as viagens para os seus jogadores. Eu acho que comigo o preparador ele tem que vir preparado mesmo, porque eu debato e é uma coisa que eu gosto, porque eu penso a semana muito em cima da carga física. Até tinha um preparador que a gente trabalhou junto por 5 meses agora, que é o Roger, estava aqui o Roger Gouveia, não sei se ele está aí ainda, foi o preparador que eu trabalhei lá no Fortaleza, esse é dos bons. Esse é dos caras de alto nível. Ele já trabalhou bastante com profissional, ele era preparador físico do Marcelo Chamus, que a gente trabalhou lá. Então, assim, várias, né, a gente estava se conhecendo ali no Fortaleza, trabalhamos um mês, e aí em seguida já fomos para a Copa São Paulo. Então, a gente teve que afinar muito rápido, e o afinamento foi muito rápido, né? Porque quando você trabalha com quem entende, é rápido. O problema é quando você trabalha com quem não entende, né? Que aí coloca alguns princípios à frente. Então, por exemplo, futebol é alto rendimento tem lesão. Se eu vou trabalhar para me proteger contra a lesão, eu vou ter perda de performance. Não tem como. Eu tenho que trabalhar no limite da lesão. Mas aí eu vou aumentar o índice de lesão. Não vou encher o departamento médico, mas eu preciso trabalhar no limite e eventualmente uma outra vai acontecer. E isso não vai dizer nada sobre a metodologia. O ideal é que eu não tenha. Mas se eu trabalhar longe da zona limite, eu não vou ter lesão. Muitas vezes eu vou ter lesão no jogo, né? E não vou ter performance. Então, acho que isso é uma coisa importante. Me ajuda muito. Eu vejo que todo treinador deveria investir nesse conhecimento, assim como todo preparador físico deveria investir no conhecimento sobre o jogo. O preparador físico tem que entender o jogo para poder saber como que ele monta, né, a estruturação do trabalho dele para poder ajudar, não de maneira isolada. Né? A gente fala muito sobre integração, mas não pode ser de maneira isolada. Então, basicamente é isso. E tem uma estrutura de semana, né, de periodização. Eu gosto bastante, eu tenho isso daí, já falei sobre isso algumas vezes. Tenho isso até na internet, acho que num canal de YouTube que eu tenho um vídeo lá junto com o Matheus Dupin, que é analista hoje do Profissional do Galo, debatendo a questão das cargas físicas, falando sobre a periodização das cargas de treino. Né, tem material do Rodrigo Leitão na tese de doutorado dele que fala sobre a periodização de jogo, como que ela distribui as cargas na semana. Quem tiver interesse tem essa tese na internet, né? Se ela está disponível na internet lá no portal da Unicamp, só escrever. Então, basicamente é isso. E para mim sempre foi um conhecimento muito importante que eu vejo que me colocou sempre à frente, as equipes sempre sendo muito agressivas. Bom, você falou da periodização do treino, e eu te pergunto agora sobre um tema que você domina muito, já assisti a conteúdos seus
a respeito, e até em outras ocasiões que você foi entrevistado, você respondeu a respeito, né? A periodização tática, que é uma mudança introduzida no último século, né, diria, no futebol, principalmente com o Mourinho, com o Vitor Frade, que é eu diria, o mais teorizador da situação, da cultura, né, da metodologia, melhor dizendo. Explica um pouco para a gente, elucida um pouco para o nosso público, como é a estruturação de uma semana de um treinador que utiliza a periodização tática como metodologia, né? O morfociclo, como é chamado, Sim. e aí tem as fases, os processos, buscando sempre dar um sentido de tomada de decisão ao jogador e de estimular através do jogar. Quem já leu Guardiola Confidencial, do Martin Perarnau, mostra como a metodologia de treinos do Bayern de Munique impressionou os jogadores no primeiro dia. O Guardiola chegou após o Bayern ganhar uma tríplice coroa com o Henry Heinz, e os jogadores esperavam o primeiro dia com o que o Guardiola definiu como efeito placebo, ou seja, os jogadores achavam que queriam correr a montanha no primeiro dia, escalar a montanha, subir e descer o tempo todo. E o Guardiola chega com bola na mão e diz, vamos treinar com a bola. Hoje é o primeiro dia, mas nós vamos treinar aqui com a bola. E isso gera um choque muito grande na Alemanha, nos jogadores do Bayern, que estavam acostumados com outro tipo de metodologia, com um tempo da pré-temporada sendo dedicado somente a índices físicos, a esse efeito placebo que o Guardiola mencionou, e não treinamentos com bola. Desde então, outros treinadores já aplicaram tal coisa no Bayern de Munique, mas o Guardiola foi o primeiro, pelo que ele teve um impacto gigantesco, né? Nos conta um pouco aí sobre a periodização tática. Na verdade, o Guardiola não é adepto da periodização tática de forma nenhuma, né? Ele bebe de outra fonte. O Guardiola ele tem influência muito grande do Paco Ceirúlo e ele está muito mais próximo do treinamento estruturado, né, do que da periodização tática. Então, é outra linha de pensamento. Tem bastante material no YouTube sobre isso. Quem escrever lá Paco Ceirúlo em treinamento estruturado no YouTube vai ver ele. Tem ali pelo menos 4 ou 5 palestras dele falando sobre isso, entrevistas. Tem material no Google também, quem quiser ler geral. E tem livro sobre isso também, que o Paco Ceirúlo ou pessoas escreveram sobre o trabalho dele. Paco Ceirúlo, para quem não sabe, foi 46 anos preparador físico do Barcelona. Se é que pode se usar esse nome, né? Porque ele pensava o jogo de uma maneira muito mais integrada. A periodização tática ela vem do caminho dos portugueses, né? Então, influência de Vitor Frade, como você falou. Tem um livro que eu acho que ele é até melhor que o do Guardiola, né? Aliás, eu nem acho que o do Guardiola, para falar de periodização tática, é bom, que é o Porquê Tantas Vitórias, é um livro de 2005, que são 4 portugueses falando sobre o trabalho do Mourinho. Né? Tem um pouco de forçação ali, mas dá para ter uma ideia geral ali inicial. E tem muitos outros materiais. Agora, você falou, né, sobre eu ter conhecimento sobre periodização tática, acho que eu li bastante, entendo bastante, mas eu acho que tem 2 brasileiros que estão na minha frente, bem na frente sobre isso, porque eles viveram lá. Então eu recomendo, para quem quiser ter interesse sobre conhecer periodização tática, o livro do Bruno Pivetti, que hoje é treinador do Água Santa, e o livro do Julian Tobar, que é o auxiliar do Ricardo Catalá no Remo. São dois profissionais que tiveram em Portugal e que escreveram material sobre isso, né? Então, são periodização tática, os dois têm periodização tática no título, então é fácil de achar, é mais fácil achar pelos autores. Se você digitar aí no Google, vai achar, tá? Bruno Pivetti e Julian Tobar, né? Eu chamo ele de Julian, mas é Julian com J, Tobar. E aí eles têm esse domínio. A periodização tática, na verdade o treinamento estruturado, a periodização de jogo que eu falei aqui do Rodrigo Leitão, elas mudaram o paradigma, né? Então elas dividem a semana de uma forma em que você não tem uma preparação só física, né? Ela tem a dimensão técnica, tática, física, mental, emocional. Então numa semana cheia que você vai ter jogo de domingo a domingo, você vai ter uma divisão de cargas ali que vai variar no início ali, recuperação, então você jogou no domingo, como ideal, treinar na segunda com quem não jogou e folga na terça, para você poder ter um grupo homogêneo na quarta em relação às cargas. Como
em relação à questão mental, pessoal, dá folga na segunda, apresenta na terça, que é o mais tradicional, pensando do lado pessoal, né? Descansar no pós-jogo. Mas isso acho que talvez seja até melhor quando o jogo é sábado, né? Porque é difícil, né? Imagina, sábado você vai treinar domingo de manhã e dá folga na segunda. Aí quando o atleta tem a chance de estar com o filho no domingo, passear com a família, ele vai treinar. E na segunda, que está todo mundo na escola, a esposa trabalhando, ele está em casa. Então, você tem que olhar muito para esse lado complexo do jogo, né? Mas em relação à divisão de cargas, inicia ali há 4 dias do jogo com jogos em pequenos espaços, muito voltados para as acelerações em pequenos espaços, mudança de direção, trabalhando bastante com aspecto neural, né, e resistência metabólica, mas dentro de pequenos espaços. Há 3 dias do jogo, se o jogo é no domingo, seria na quinta-feira, grandes espaços, os exercícios mais com cara de futebol, assim, com aspecto de jogo grande, trabalhando os grandes setores. Há 2 dias do jogo, fracionar bastante o treino para tentar já preservar o glicogênio muscular. Então, assim, trabalhar muito em cima da questão anaeróbia alática, né? A TPCP como fonte básica de energia, então para isso eu preciso preservar essas fontes, então os exercícios têm que ter um caráter de serem fracionados. E no pré-jogo, preservar total as fontes, né, de energia, então respeitar de novo a preservação de ATP-CP, através do uso de ATP-CP e preservar as fontes de glicogênio, na verdade. E aí eu organizar a semana a partir disso. Então, basicamente, assim, essa seria a periodização física, aí dentro disso eu tenho uma periodização técnica, de iniciar lá trabalhando com mais conteúdo em pequenos espaços, muita pressão de tempo e espaço, e diminuindo isso, o ganho de conteúdo na semana, conforme eu vou chegando perto do jogo, menos informação e mais repetição daquela informação que foi adquirida no começo da semana, para gerar conforto, confiança e assimilação. Do ponto de vista tático, dividir a semana, então o que eu trabalho em pequenos espaços, o que eu trabalho em médios espaços, em grandes espaços, e não acordar, hoje eu quero treinar isso, hoje eu quero, não, eu já tenho que pensar isso lá no início da semana, por isso que é um morfociclo padrão, né? Porque ele já vislumbra todas as variáveis. Então, basicamente é isso, Diego, é pensar nessa estruturação de semana. Zago, um treinador que é referência para todos, aplique ou não a sua forma de defender, a sua forma de atacar, o tipo de treinamento dele, que é bastante particular, é o Bielsa. Outros dias eu vi, faz já algum tempo, na verdade faz um ano, mais ou menos, eu li um material do Coach's Voice, que produz materiais sobre vários treinadores, faz vídeos com treinadores, etc. E era aniversário do Bielsa, acredito, e eles fizeram uma matéria com citações de jogadores e de ex-auxiliares que trabalharam com Bielsa. E aí eu emendo essa pergunta em algo que eu acho muito interessante, que é exercícios que possam ser utilizados para ampliar, como eu posso chamar, o repertório motor, talvez, do jogador, as ferramentas que o jogador tem para desenvolver dentro do jogo. Um ex-auxiliar do Bielsa, que trabalhou com o Bielsa na seleção argentina e no Olympique de Marseille, o Torrent, ele disse que o Bielsa criou... O Bielsa, ele tem umas idiosincrasias, né? Ele gosta muito de conceituar algumas ações do jogo. Por exemplo, segundo o Bielsa, existem 5 desmarques, 5 tipos de desmarques. Segundo o Bielsa, existem 34, acho, tipos de passe. Ele estudou, viu milhares de jogos de futebol e concluiu que existem 34 tipos de passe. E segundo ele, existem também 30 tipos de tabela. É algo que, até para confirmar ou para desmentir, é impossível. Só assistindo a quantidade de jogos que ele conseguiu. Mas ele define tipo de desmarque, a quantidade que existe, tipo de passe, a quantidade que existe, tipo de tabela, quantidade de sistema tático, segundo ele são 12, 13, os outros variam dentro daquelas formações. Mas o que o auxiliar disse, em síntese, foi que o Bielsa tem uma capacidade muito grande de assistir aos jogos e, a partir do que ele enxerga do desenvolvimento individual de certas ações do jogo, desenvolver exercícios que são dele para melhorar a capacidade técnica
do jogador para executar aquele tipo de ação no jogo. Por exemplo, uma tabela, ele tem 30 tipos de tabela, elabora exercícios para que o jogador saiba ou tenha mais desenvolvimento, mais entrosamento na hora de executar aquele tipo de tabela. O auxiliar disse que ele criou mais de 500 exercícios no tempo em que esteve ao seu lado nesse teor. Sei que você tem uma visão de treinamento diferente do Bielsa, mas que você explicasse no seu contexto do trabalho como você faz para aprimorar o desenvolvimento técnico do jogador. Você que também trabalhou na base, isso lá é fundamental. No profissional, do mesmo modo, mas na base acho que um pouco mais. Não é o gesto técnico, né? É o desenvolvimento técnico do jogador. É a resposta motora, né? Não é o gesto. É a resposta motora para um problema. Bom, disso daí do Bielsa, assim, o Bielsa é um viciado, eu já li livros do Bielsa, a carreira dele, a forma como é construída, né, é impressionante. Aliás, deixa eu já mandar um abraço aqui, tá pro Fernando lá da Austrália e pro Guto do Fortaleza. O Guto é o treinador de goleiro do Fortaleza, tá aqui com a gente, acabou de escrever, um abraço aí pros dois que estão aqui na live com a gente. Cara, o Bielsa, ele quando ele descreve tudo isso, ele tem consciência que não dá para treinar tudo isso. Porque imagina, o jogador tem 30 tipos de tabela, 30 e tantos tipos de passe, como você falou. Imagina eu criar um exercício para cada tipo de tabela. Nessa hora, eu fracionei, eu tirei a tabela do contexto de jogo. Porque ele viu as tabelas como soluções dentro do contexto de jogo. Então, na verdade, o que ele precisa fazer é criar exercícios em que o jogador pode ter que tabelar como solução, e a partir disso, vários tipos de tabela vão surgindo. Então, pelo tipo de jogo que ele propõe, a tabela vai surgindo como solução. Então, eu posso criar vários exercícios no treino, no dia a dia, e a forma como eu jogo, em que a tabela vai acontecer. Então, por exemplo, se na hora que eu monto a minha equipe, eu falo para determinados jogadores que são mais posicionais, passa e dá apoio por trás. Eu não estou favorecendo tabela. Agora, se eu falar passa e cria apoio para ele da linha da bola para frente, ou na linha da bola ou para frente. Então, eu já estou criando, potencializando tabela. Então, eu posso pensar que a forma como eu jogo também potencializa tabelas. Então, eu preciso treinar isso, né? E aí, cara, eu penso, né, no desenvolvimento técnico, eu gosto bastante, eu acredito muito que se eu desenvolver a técnica individual do jogador, eu melhoro muito a qualidade da equipe, a interpretação dele sobre o jogo, as ferramentas que ele tem para o jogo. Então, a partir disso, eu crio exercício. Só que eu penso um pouco diferente, não diferente do Bielsa, eu penso diferente dessa linha de fracionar. Eu penso nos detalhes, então, por exemplo, isso que ele falou sobre os tipos de passe, eu não tenho dúvida que ele analisou lá milhares de jogos, 30, 40, 60 mil jogos, sei lá, e ele chegou nesse número. Então, eu penso que o jogador tem que entender qual é o melhor passe para qual circunstância. Né? Então, eu não preciso determinar qual passe, mas eu posso entender e mostrar para ele. E eu acho que, na verdade, ele entende tudo isso como feedback. Ó, você podia ter feito um passe assim. Né? Não como forma de criar um exercício para aquele passe. Eu posso criar exercício para os básicos, e aí, depois disso, eu vou mostrando como soluções. Ó, você poderia ter feito isso e isso no passe, esse passe era melhor. Que são aqueles micro detalhes, né? Eu gosto bastante dessa parte dos detalhes, eu tenho um olhar para o jogo, assim, eu vejo até, comparação com colegas meus, eles encontram algum jogador no shopping e falam, pô, esse daí é o jogador tal, né? Que joga em tal lugar. Eu não conheço, porque, assim, eu olho pouco quando eu estou vendo o jogo, para o rosto do jogador, eu olho muito para a ação motora, para as estruturas das equipes. Então, normalmente, assim, óbvio que fora aqueles jogadores mais conhecidos, né? Que a gente sabe, mas em geral eu não conheço, porque eu estou prestando atenção muito nisso, né? Por que ele escolheu essa solução? Por que o tempo do passe foi esse? Pô, se ele atrasa um pouco, se ele adianta um pouco a batida na bola, eu fico sempre pensando nisso, né? Para poder oferecer feedbacks. Então, eu acredito nesse nível de detalhe, eu acho que a gente tem que estimular, mas de uma maneira que eu vou criar cenários para isso surgir como solução. Agora, outra citação, outro treinador, trouxe aqui alguns treinadores para abordar, porque são treinadores referências e acho que você pode contextualizar a forma como você pensa, discorda, concorda a respeito dessas metodologias e como você trabalha a sua equipe no dia a dia, né? Arrigo Sacchi, uma vez ele disse, um treinador, na época que eu era jogador, não foi um jogador muito afortunado,
me disse o seguinte: toda vez que você receber a bola, passe para o Polini. Não estou inventando o nome. O nome é ele que disse. Era o jogador lá, Polini. Segundo ele, não sei se ele fez essa pergunta, mas ele escreve que quando o treinador disse isso, ele respondeu: e no dia que o Polini estiver doente? Dali em diante, ele percebeu que deveria dar aos seus jogadores uma partitura, palavras dele, a interpretar. Você foi técnico de diferentes categorias de base, participou pelo menos como auxiliar, como técnico, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, equipe profissional. Você tem uma vasta experiência, né, nessas faixas etárias, a diferença de abordagem. Duas perguntas, e acho que as duas podem estar interligadas de um certo modo. Como você trabalha para que o jogador entenda o que ele está fazendo e tenha essas respostas motoras que você mencionou, para a situação adequada no jogo e não seja um soldadinho, por exemplo? O Leserve disse uma vez, numa entrevista: não quero jogadores soldados, quero jogadores que me questionem por que eu estou fazendo isso, qual é o objetivo desse exercício, por que eu fixo aberto o lateral. Eu quero um jogador que tenha essa curiosidade aguçada. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda na base existe muito essa discussão. Base é desenvolver jogador, desenvolver equipe. Acho que é desenvolver os dois, porque quando o jogador sobe para o profissional, ele joga numa equipe, não joga sozinho. Mas quão importante numa base, você disse que 4, 5 clubes do mundo se dão ao direito de ter uma cultura muito bem marcada. Mas nesses 4, 5 grandes clubes no mundo, por exemplo, Barcelona, Ajax, tem formações muito marcadas, o sistema que se utiliza desde a base, certos pormenores técnicos que são mais estimulados pelos exercícios que são similares aos do profissional. Mas você, como técnico da base, fazendo a diferenciação entre as faixas etárias, como faz o equilíbrio, como impõe o equilíbrio entre desenvolver o jogador para o mundo, pode ser que ele super equipe profissional e não tenha êxito, e desenvolver aquele jogador para o contexto, se existe essa exigência da equipe profissional. Uma integração com o treinador principal, um sistema talvez que ele queira que seja trabalhado, etc. Porque eu pensei, para finalizar, acho que eu me estendi um pouco na pergunta, que um jogador na base, Luiz Henrique disse isso, ele não se referiu a uma faixa etária específica, mas ele disse: na base, tirem treinadores que só querem ganhar. O treinador depende do resultado sempre, na base não profissional. Mas tirem treinadores que só querem ganhar, porque um jogador jovem ele tem primeiro que desfrutar, a depender da idade, e depois ser descoberto. Ninguém nasce lateral, ninguém nasce volante. Os jogadores vão se descobrindo, e para isso eles precisam jogar em diversas posições. Palavras do Luiz Henrique. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, feedback para mim no treino, sempre pós-ação. Deixar o jogador tomar a decisão e depois debater com ele ali, se for ou rápido ou depois da atividade, o que ele poderia ter feito. Nunca antes, senão estou condicionando. Então, depois que ele toma ação, se quiser dar uma sugestão, demorou um pouco para sair para pressionar essa bola, o seu corpo, olha o posicionamento, quando o jogador abriu a alavanca do passe longo, você ainda estava desativado. Depois, né? Depois. No jogo, como você falou aí, a fala do Luiz Henrique, tem que ser pedagógico se você estiver na formação, mas você tem que ganhar jogo no profissional. Para ganhar jogo, feedback a qualquer momento, fala antes, fala depois, fala antes para o cara não errar, fala depois para o cara corrigir o que ele fez. Agora, se você quiser construir um processo pedagógico, mesmo no profissional, tendo um jogador autônomo, usa o feedback só nas emergências, final de jogo, momento de pressão, momento que você vê que seu time está inseguro em campo, mas deixa o seu time jogar e vai dando feedback pós, vai falando o que precisa ser ajustado depois, porque senão você nunca vai construir isso. Você vai ganhar sempre os jogos em cima daquilo que você está falando e você vai construir um time totalmente dependente de você. Só que aí tem um outro detalhe também, né, Diego? O pessoal se preocupa muito com feedback no profissional. No profissional, quase o cara não te ouve, quase. Se você estiver jogando num nível um pouco melhor, aí com 2, 3 mil pessoas num estádio, aí você já não tem, ninguém ouve, né? Então, é isso, né? É isso. E aí, se você quiser melhorar o cara, depois.
Só que tem momentos do jogo que você precisa ganhar. E aí entra uma coisa, né? O Luiz Henrique falou isso, mas o Luiz Henrique é um cara que virou treinador depois de... Ele primeiro teve a carreira como jogador. Isso fez ele provavelmente ser um cara muito bem sucedido financeiramente, depois ele virou treinador. Esse é um caminho que as avaliações dele são diferentes. E outra, ele já iniciou como treinador em nível muito alto. Então ele tem que ver que cada um tem sua trajetória. Nem todo mundo pode perder como o Luiz Henrique perdeu no início da carreira como treinador, até se consolidar. Eu não tenho esse direito. Aliás, ultimamente até ganhando, acabam encerrando alguns trabalhos. Então, mesmo estando bem. Então o Luiz Henrique tem o direito de perder. Então é muito fácil também para ele julgar. E normalmente na base o treinador não tem essa base financeira para poder abrir mão do trabalho dele, para poder ter tantas convicções. E o nosso sistema ele é viciado. Então a gente precisa escolher o que a gente quer. Eu acho que a gente primeiro precisaria corrigir o ambiente viciado para depois cobrar o treinador. Cobrar o treinador antes, vai vir um outro que vai começar a ganhar e todo mundo vai falar, nossa, esse cara é muito melhor do que o anterior. Só que ele jogando para ganhar a qualquer custo, entendeu? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Então também, enquanto o processo é viciado, cara, eu acho que não tem muito o que falar. É isso. O treinador, ele é muitas vezes produto da situação que ele encontra no clube. Nesse caso, uma situação de clube específico, uma situação de cultura, de sociedade mesmo. Zago, eu queria te perguntar sobre uma experiência que eu acho que foi muito importante na sua carreira e te deu uma visibilidade, acho que também uma pressão aí inerente a esse cargo, que foram os jogos que você dirigiu no Atlético Mineiro durante o Brasileirão de 2020, quando a comissão do São Paulo, muitos jogadores do Atlético também estavam infectados com a Covid. Mas antes disso, previamente, você foi o técnico da equipe de transição, né? E o seu time era utilizado como sparrings, né? O Sampaoli faz esse tipo de trabalho, o Bielsa também. Me conta um pouco sobre essa integração com o Sampaoli. Não sei quantas vezes você conversou pessoalmente com ele, mas a integração que ele tinha com seus jogadores, que tipo de trabalho ele fazia com os seus jogadores, imagino que também simulando o time adversário, utilizando como um oponente para simular as dificuldades do jogo. Que tarefas ele dava a esses jogadores do sparring? Por exemplo, o Bielsa é sempre muito particular, é difícil citar, mas o São Paulo é fãzaço do Bielsa. O Bielsa disse que na Copa de 2002 ele tinha alguns sparrings e ele dizia aos sparrings, vocês vão assistir jogos do time adversário e sem a minha ajuda, sem a ajuda da comissão, vão anotar o que vocês consideraram como importante do jogo, ponto importante do adversário. E creio que o São Paulo não fez isso, é algo muito difícil de se aplicar. Mas me conta um pouco desse trabalho que você fez com a equipe de integração, a sua breve passagem no time principal por uma circunstância e o que você observava na beira do campo com seus jogadores, né, que o Sampaoli promovia diariamente. Provavelmente, Diego, eu devo estar entre os 10 brasileiros que melhor conhecem o jogo do Sampaoli, porque poucas pessoas, né? Santos, Galo, Flamengo, né? São os 3 trabalhos dele no Brasil. E provavelmente eu estou ali entre os 5, 10 que mais conhecem o jogo dele, porque eu passei 5 meses acompanhando quase que diariamente, 5 dias por semana pelo menos, o trabalho dele da beirada do campo com o time de transição. Eu tinha uma comunicação com os 2 auxiliares, pouca com ele, falei com ele uma vez. Para mim foi muito positivo em relação ao conhecimento, assim, de coisas que eu acompanhei. Jogo de posição em estado puro, ali todo dia, para poder entender e dominar vários aspectos, vários detalhes, várias questões do micro, né, que a gente estava falando aqui, no micro, né, dos times, do corpo, das estruturas. Mas do ponto de vista pessoal, assim, profissional, para mim não foi muito boa a passagem dele não, cara, porque eu estava num momento dentro do clube de muito crescimento, eu vinha de 2 anos muito bons dentro do Galo, cheguei no Sub-17, 2 títulos no primeiro ano, ali um brasileiro, um estadual, no segundo ano pegamos Sub-20, recuperamos a equipe, campeão brasileiro, e para mim profissionalmente, assim, a forma como ele trabalha, para quem tá crescendo dentro do clube, ou pelo menos quer ali tá nas categorias mais próximas do profissional, é muito ruim, porque ele cria um distanciamento muito grande, né? Então, pessoalmente, para mim, não foi muito bom a presença dele, não, cara.
Profissionalmente foi legal, porque eu consegui ter acesso a um cara que pratica o jogo de posição em estado puro, como eu falei, né? Então isso foi legal. Meus jogadores tinham, na verdade eles não assistiam, mas o auxiliar dele, o segundo auxiliar, que agora me foge o nome, que até parecia com ele fisicamente, ele trazia todas as manhãs, né? Ele treinava muito mais pela manhã do que pelo período da tarde. Antes do treino, eu preparava a equipe, e ele trazia todas as ideias do adversário e apresentava para os jogadores antes do trabalho, para eles fazerem o sparring. Então, eles não assistiam, mas eles recebiam essa informação que você falou, né? Todos os dias, para poder trabalhar ali como sparring. E para gestão de equipe, para tudo isso, é muito bom, né, cara? Ele não coloca um time contra o outro nunca, não tem coletivo titular contra reserva. O cara é tratado igual o titular, então assim, os 20 de jogadores de linha, mais os 2 goleiros, então 22 jogadores têm praticamente o mesmo treino, a mesma atenção, né? Exatamente. Então, para gestão é muito bom. E em relação a assumir, para mim, assim, profissionalmente, talvez a experiência mais legal que eu tive profissional foi muito natural, porque eu conhecia muito o clube, conhecia muito tudo lá que envolvia o Atlético, né? Eu vivia o clube por 2 anos e meio quando eu assumi, né? Foi ali uns 6 meses antes de eu sair, mais ou menos. Então eu conhecia tudo do clube, as pessoas, os jogadores já me conheciam por ser o treinador da time de transição, então como eu disse, estava lá todo dia, a gente se cumprimentava, alguns eu tinha proximidade, alguns eu tinha trabalhado na base, inclusive com eles, né? Como o Caleb, no próprio Galo, o Arana na base do Corinthians. Então isso ajudou bastante. Então, para mim foi uma experiência muito boa e eu acredito que para mim foi muito legal, foi muito produtivo e muito tranquilo, porque eu conhecia, cara, eu conhecia tudo do clube ali, e como eu acompanhava muito as cobranças metodológicas, eu conversava com o auxiliar dele, o Diogo, que é um brasileiro, analista de desempenho, e o Diogo me passava todas as noites o que era para ser feito no treinamento, né? E o feedback depois foi muito positivo, eles agradeceram, falaram que a forma como as coisas foram feitas foi muito bem feito, então isso para mim também foi muito legal, a gente conseguiu ganhar o último jogo, né, devolver a equipe na liderança como ela estava, infelizmente depois faltou uma vitória ali para conseguir o título. Zago, sobre o jogo de posição, a gente já está se encaminhando para o final da live, mas acho que essa pergunta é indispensável de te fazer. Hoje no futebol a gente observa, principalmente no futebol das principais ligas europeias, até também na Champions League, um retorno, não um retorno como era antigamente ou como era outrora, da marcação individual, que dificilmente a marcação individual pura, é muito mais comum a gente ver uma marcação individual por setor, mas ela existe, ela vem crescendo, eu acho que ela vem crescendo especialmente por conta do futebol italiano. Você tem conteúdos na internet sobre o De Zerbi, mas na época que o De Zerbi treinava o Sassuolo, o grande pesadelo do De Zerbi, ele sofreu derrotas por 5, por 6, acho até que por 7. Para o time foi a Atalanta. A Atalanta fazia muito gol em todo mundo. Mas o De Zerbi já deu entrevistas dizendo: o treinador mais difícil de enfrentar na minha carreira foi o Gasperini, porque ele fazia encaixes individuais pelo campo inteiro e a gente tinha muita dificuldade. E a marcação individual você considera como um antídoto, não existe caceta pronta no futebol, mas um antídoto para o jogo de posição, pela forma, porque uma equipe que usa uma marcação individual, ela não é tão curta como uma que defende por zona. Ela é mais espaçada, é difícil até a gente ver linhas tão uniformes, porque os jogadores estão saindo mais em deslocamentos, ainda mais uma marcação agressiva como da Atalanta. Agora, como isso impacta no jogo de posição, se é mais difícil, principalmente o entre linhas, porque você marca individualmente, é difícil lá em linhas, né? É mais entre os homens. E aí essa declaração foi dada até por um treinador que a gente estava falando há pouco, quando mencionávamos aquela história de ataque funcional e tal, que é o Spalletti. O Spalletti enfrentou o Gasperini e outros técnicos no futebol italiano, e ele deu uma entrevista que muitas pessoas não conseguiram captar o verdadeiro time, até eu demorei um tempo para entender realmente o que ele quis dizer. Ele disse, treinando na Itália, né, sendo campeão com o Napoli, que os espaços no futebol não estavam mais entre as linhas, mas entre os homens. E as pessoas, mas qual é a diferença entre estar entre os homens e estar entre as linhas, se as linhas são compostas por homens? Mas o que ele quis dizer, na verdade, foi que
A gente está tendo aqui, nesse campeonato, menos marcação por zona, acredito eu, foi uma interpretação. E mais marcações orientadas para o individual, que tira o espaço do jogador no campo de ação do próprio jogador. Qual mais difícil é trabalhar com essas marcações individuais de um adversário? É mais dispendioso fisicamente? É um antídoto para o jogo de posição? E te pergunto, se você já enfrentou alguma equipe com esse tipo de marcação, você você transmitiu alguma indicação específica de posicionamento do corpo, de algum movimento coletivo para bater esse tipo de marcação? Bom, antes de responder, queria mandar mais um abraço aí para o Tom e para o Diego, que mandaram mensagem, especialmente para o Fernando Henrique, que entrou na live agora há pouco. O Fernando é o goleiro do 15 de Piracicaba, foi meu goleiro ali na Portuguesa. E o Fernando, vice-campeão da Libertadores pelo Fluminense, e foi uma grande honra trabalhar com ele lá na Lusa. E ele estava na nossa live e mandou mensagem, inclusive um abração, Fernando. Você é muito fera. Assim, a marcação individual, primeiro, houve um menosprezo, como se ela fosse uma coisa de treinador antigo, como sempre no futebol, né? Tentam sempre se rotular. Ela resolve bem o problema contra o jogo de posição. Se o jogo de posição, um jogo de eliminação, um jogo de resta um jogo de buscar o jogador livre, se eu encaixar individual, não tem livre. Né? Então eu vou, como você falou, um antídoto para a lógica do jogo de posição. Vamos pensar aqui, por que surgiu o jogo de posição? Para enfrentar a marcação zona. Porque os times começaram a marcar a zona e a forma como eles se movimentavam não resolvia bem o problema. Aí eles começaram a jogar jogo de posição. Então, quer dizer, o jogo de posição não surgiu para enfrentar a marcação individual. Para marcação individual, são outras referências. Quando eu falo de zona, né, como o treinador aí falou, eu não lembro agora qual foi o treinador que falou, acho que foi o Spalletti que você falou, quando ele fala sobre a questão da distância entre os homens, justamente isso. Porque se a referência está no marcado, né, no jogador marcado diretamente, ela não está na linha que eu pertenço. Porque a ideia da marcação individual é diminuir o campo efetivo individualmente. Quando eu falo da marcação zona, ela quer dividir o campo coletivo. Ela quer diminuir o campo coletivo. Coletivamente, ela quer diminuir o campo efetivo. Quando eu falo da individual, ela quer diminuir o campo individual de cada jogador. Então, cada jogador vai ter menos tempo. E como eu vou eliminar jogador através do passe no jogo de posição, na marcação individual, o tempo de salto é muito menor, né? Porque eu estou próximo do cara que eu marco. É diferente da zona, que eu tenho que saltar de uma linha no cara entre linhas, ou quando o jogador fica ali nos espaços de transição entre dois jogadores, né? Para receber bola. Então ela é uma boa ferramenta, sim, ela é uma boa forma de marcar, uma boa forma de defender, desde que bem feita, como a Atalanta fazia, por exemplo. Não raro o De Zerbi sofria, assim como o Guardiola sofre. Eu tenho feito um levantamento de materiais aqui para montagem de mais alguns cursos aqui que eu quero fazer, e eu tenho levantado muitas equipes que têm marcado individual times que jogam em jogo de posição, muitas marcações, muitos encaixes, então isso é uma coisa que é ferramenta, cara, ferramenta. O problema no futebol é que, assim, parece que sempre o que chegou é a novidade que ninguém nunca fez e que é a solução para tudo. Não há solução para tudo. Tá? Se as pessoas esperam isso do futebol, elas estão no lugar errado. No futebol você vai ter soluções melhores para alguns problemas, piores para outros, e vice-versa, quando eu mudo. E é isso, e o espiral vai sempre sendo assim. Então, ainda bem que é assim, por isso que o jogo é eterno. O dia que alguém resolver um problema, o dia que alguém achar uma solução que resolve todos os problemas, o jogo acaba. Acabou a imprevisibilidade, ele ganha de todo mundo, acabou o jogo de futebol. É isso. O que você mencionou sobre os problemas do futebol ser um cobertor curto é absoluta verdade. Você defende com uma linha de 4 atrás, quiçá se o adversário alargar muito o campo, você tem dificuldade para defender o meio espaço, mas se você coloca uma linha de 5, você perde o jogador à frente na linha do meio campo, defende com 3 jogadores, tem que deslizar mais o bloco, você perde um jogador na última linha, né, na linha dos atacantes. Futebol é assim, um cobertor curto, você coloca 4 na última linha, o adversário cria superioridade, você coloca 5, o adversário cria superioridade em outro setor, né? O importante é fazer com que o adversário não encontre essa superioridade. Tenha, mas não encontre. Essa é outra pergunta que eu também fiz ao Léo na live do ano passado, sabe? Consultoria individual dos atletas. A gente viu aí
O Rafa Scout entrou na nossa live faz um tempinho. Eu vi ele deu uma passada por aqui. Considero ele uma referência nesse sentido, né? Trabalho na Performa, mas conheço outros aqui, já tive a oportunidade de conversar. E outro dia eu estava lendo a notícia do The Athletic, que dizia o De Bruyne renovou o contrato no City sem empresários. O que ele fez? Ele contratou uma agência de analistas de desempenho que provariam ao City qual é o real valor dele para aumentar o salário, né, que era o objetivo final, com um número de campo. Quantos pontos o City teria sem ele, métricas mais aprofundadas do que essa, que talvez seja até a mais simples. Ele não utilizou um empresário, ele utilizou um analista de desempenho, porque muitas vezes os jogadores se consultam com empresários que, não generalizando, muitos têm pouco conhecimento sobre futebol e mais conhecimento sobre negócios. Quando você tem uma companhia de alguém que conhece o jogo e que te faz um trabalho, inclusive de auxílio coletivo, eu sempre vejo analistas de desempenho que trabalham com jogadores de alto nível. Ian Couto, por exemplo, trabalha com a Performance, se não me engano, o Bruno Guimarães também. Outro dia o Girona fez um gol, o Ian Couto marcou, e foi justamente num espaço, na entrada da área, que a agência publicou que tinha trabalhado com ele, o consultor individual, antes do jogo. Então foi uma contribuição individual para o desenvolvimento dele, um foco individual que muitas vezes os treinadores não podem dar, podem até dar o acesso a alguma ferramenta do clube, mas os treinadores, um auxiliar específico, não tem esse tempo para sentar individualmente com o jogador e dar esse tipo de atenção, e ele recebe um material que é feito sob medida para ele e o ajuda coletivamente nos jogos. O que eu perguntei ao Léo no ano passado foi: isso faz com que o jogador de hoje, o jogador que não é o fenômeno, ou não é o jogador de mais alto nível, ele tenha mais condição de competir no esporte de hoje do que o jogador de antigamente, que tinha as mesmas condições? Porque o jogo é inteligência, o jogo é jogado com a cabeça e os pés são ferramentas. A partir do momento que você entende melhor o jogo, entende as suas qualidades, as limitações, os pontos fortes e fracos do adversário, tem um trabalho focado nisso, uma consultoria de fato, você tem uma possibilidade maior de triunfar até do que aquele jogador que tem mais talento, se a gente considerar talento como algo inato que precisa ser melhorado por diversos fatores mentais, técnicos, físicos, do que você, mas ele não tem esse tipo de orientação, não se cerca das pessoas certas. Então fala um pouco das consultorias, do impacto que elas têm nos jogadores de hoje, se você concorda com isso, de que o jogador atual ele tem mais ferramentas do que o jogador de antigamente, isso é óbvio do Dante, mas que ele se beneficia muito por isso em detrimento de algumas qualidades mais aparentes que ele possa não ter. Eu recomendo, inclusive, para alguns jogadores que façam com as que são boas, né, com as que são sérias. Acho que o jogador tem um ganho muito grande, pode corrigir alguns detalhes em nível individual que a gente não consegue. Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que o jogador tem que entender que no ambiente atual do futebol, ele tem que buscar mais a informação. E, por exemplo, agora no meu último trabalho na Portuguesa, só 3 jogadores de todo o grupo tinham interesse em material de vídeo quando não era obrigatório. Então, acho muito pouquíssimo isso. Então, a gente precisa primeiro mudar a cultura. O jogador precisa entender que é papel dele. Acho que é legal desde que o contexto individual esteja conectado com o coletivo e que aquilo não vá servir para que o jogador tenha ganhos individuais. Segundo isso. Terceiro, não gosto da consultoria publicar aquilo como se fosse um gol dela. Eu não acredito nisso e acho que ela dá um tiro no pé, porque o dia que o jogador errar, a culpa é dela também. Ela tem que publicar o erro também. Porque senão ela não vai publicar, é claro. É só negócio. Ela só está publicando para se promover. Ah, mas a gente falou sobre isso. Isso daí, quanta coisa a gente fala e acontece no jogo, e quanta coisa eu falo e não acontece. Então também tudo que não acontece tem que ser responsabilizado. E não vai ser. Então assim, para mim isso é só um viés comercial. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque o futebol é um ambiente de extrema vaidade e você vai ter sempre torcida acompanhando, conselheiros acompanhando, gente de dentro do clube, colegas que vão ver aquilo. E aí aquilo pode gerar problemas que estão além da questão principal. Então,
Eu não gosto dessa postura da consultoria. Acho que se ela quer ter sucesso, ela tem que fazer o trabalho dela, falar sobre o trabalho, mas não surfar nessas ondas não é legal, não acho legal. A última pergunta, né? Acho que a gente até já passou um pouco do tempo. Eu vi a sua entrevista que você concedeu recentemente, acompanhei ao nosso futebol. E você falava, quando eu perco um jogo, a primeira forma do torcedor do clube descontar a raiva em mim é dizendo, você é um teórico, você foi instrutor da CBF, você isso e aquilo. E como isso contribui, né, na nossa cultura de mediocridade, mediocridade intelectual mesmo, no estudo do jogo, se pensa que não estudar futebol é um mérito. Alguns colocam até como um troféu. Eu não estudo e ganhei hoje. Olha como nós estamos. E não acho que nenhum treinador tem esse tipo de postura de alto nível. Alguns levam só pelo personagem. Mas eu não estudo, para mim, curso não interessa, os termos não valem de nada, o futebol não mudou, é o mesmo, eu que inventei. E eu ganhei desse treinador jovem que diz tudo o contrário. Que diz que estuda, que faz curso, que utiliza os termos. Contra você, eu já vi críticas dizendo o Zago, ele faz live, muita live, ele dá muita entrevista, se promove, faz curso, tem canal no YouTube, mas ele é só um teórico. Ele perdeu aqui, tá o técnico que não faz nada disso. A nossa cultura de mediocridade. E aí eu puxo para um tema, para dar essa oportunidade de você responder, que parece completamente desconectado. Parece sem sentido o que eu vou dizer agora. Mas até aqueles jogadores, e agora falando de jogadores, não de técnicos, que nós consideramos super criativos, e a criatividade é uma condição que depende do contexto, porque ele criou em meio ao contexto. São teóricos. Tudo que nós fazemos, primeiro nós pensamos. Então, se pensamos primeiro, a teoria que nós desenvolvemos é teórico. O Pelé, uma jornalista da Globo, uma ex-jornalista da Globo, contou que teve um contato com o Pelé. E o Pelé disse o seguinte: antes dos meus jogos, eu sentava no vestiário, deitava, na verdade, no banco do vestiário, colocava uma toalha sobre o meu olho, fechava o olho e ficava imaginando as jogadas que eu ia fazer no jogo. Um drible, um chapéu, uma finalização, um golaço. Ficava imaginando. No campo eu chegava lá e fazia. Ele não foi teórico? Sei que parece que não tem sentido nenhum, mas fala um pouco sobre essa nossa cultura de mediocridade intelectual que nós temos no futebol e sobre como você se sente sendo chamado de teórico. Eu acho que é um elogio. Claro que a teoria tem que ser transferida para a prática. Mas quem não tem conhecimento teórico não faz a prática, porque a prática parte da teoria, parte da teorização. Você vai fazer um treino, você primeiro elabora o treino. Você elaborando o treino é uma teoria. Você praticando o treino é uma prática, mas você só chega na prática fazendo a teoria. É isso que eu penso. Bom, um abraço para o Murilo Rosalém e para o Thiago Figueiredo, tá? 2 caras que eu conheci, o Murilo no Guarani e o Thiago lá na Ferrinha. Um abração para eles. Cara, eu não me preocupo muito em responder isso, porque na verdade é assim, quando o Guardiola perde, criticam o Guardiola. O Mourinho é um cara hoje super criticado e detestado, o cara ganhou tudo na vida. Esse tipo de opinião, assim, a rede social deu voz a todos, né? Até os idiotas. Então eu não posso me preocupar com os idiotas, eu não posso gastar energia com os idiotas, né, Diego? Se o cara associa falar e compartilhar conhecimento com alguma coisa que o incomoda, cara, eu não posso fazer nada. Ele é só um idiota. Então eu não posso gastar energia com esses caras. Eu gasto energia com a minha carreira, me desenvolvendo e com situações como essa de hoje. Você me convidou. Eu não estou fazendo a live porque eu vim fazer a live. Você me convidou. Eu estou aqui, a gente está conversando. Poderia estar assistindo Copa São Paulo, aqui na minha casa. Estamos compartilhando conhecimento. E isso aqui, isso incomoda, porque o cara... E não foi ele que foi o convidado, não é ele que é convidado para dar entrevista, para ir na... Né, ele vê lá, publica entrevista na Placar, entrevista no Nosso Futebol, e às vezes o cara, pô, tá num clube maior e não sei o que, e ele nunca é convidado, e isso incomoda, cara. Mexe com a vaidade das pessoas, isso é idiotice. Então, idiota, eu não posso tirar, me preocupar com isso, né?
Então, eu não me preocupo, eu não fui jogador, o meu único caminho é esse, né? Meu único caminho é esse, é me preparar, estudar. Minha carreira começa do nível mais básico, que são as escolas de futebol. Eu vou subindo degrau a degrau, cada degrau que eu subo é muito difícil de subir. Eu vivo uma batalha diária para poder construir uma carreira e é burrice achar que quanto menos eu me preparar, mais próximo eu vou estar de conseguir chegar onde eu quero chegar. Então eu vou me preparar, eu quero ter conhecimento e eu não posso me preocupar com essas opiniões, como eu te falei, porque, cara, não são essas pessoas que me empregam. Aliás, se elas puderem, elas te tiram, porque elas têm sentimentos ruins sobre você. Então eu não me preocupo e é bom você falar isso porque assim dá a oportunidade de falar e assim o conhecimento não pode te tornar arrogante, não pode te tornar vaidoso, mas ele é necessário, cara, para que você vá entendendo cada vez melhor e é um processo de vida. Eu quero cada dia que passe estar melhor do que no dia anterior, né? E isso não faz parte da nossa cultura no Brasil, mas e daí? Eu não me identifico com a cultura e eu quero viver assim, entendeu? Então, ponto. É isso. Eu não sou obrigado a ser consumido pela cultura para poder ter o meu grupinho de amigos. As pessoas que aceitam ser assim são os meus amigos. E vivem e vêm na minha casa e eu converso. As que não aceitam, também não quero participar, cara. O que vai te agregar você conviver com medíocres? Nada. Então eu não quero conviver com medíocre, eu quero conviver com gente inteligente. E graças a Deus, onde eu passo, eu sempre encontro essas pessoas. Elas sempre ajudam muito, eu tenho uma relação muito boa. E para mim, eu acho que a opinião sobre mim tem que ser de pelo menos alguém que conviveu um pouco nos meus trabalhos. A opinião de quem me conhece pela internet tem menos validade ainda, porque o cara nem me, né? O cara nem me conhece, cara. O cara me vê nas lives, ele não sabe como que eu sou, não sabe como que é o dia a dia. Então, sim, acho que tem que perguntar pro pessoal do Fortaleza, pessoal da Portuguesa, pessoal do Botafogo, pessoal do Galo, pessoal da Ponte. Essas pessoas que dão opinião, e a opinião delas não é essa. Então, assim, é isso que me preocupa, isso que me atende, e para esses daí eu tô pouquíssimo preocupado. A gente abriu a live, né, citando o Moneyball, o homem que mudou o jogo, e nesse livro tem a frase do Bill James dizendo: vitórias e derrotas são as únicas coisas que o subconsciente de um idiota entende. E acho que define muito bem. Isso. É isso, entendeu? É isso. Essa frase do Moneyball, ela resume tudo, cara. Você me lembrou dela, falando dela, ela é isso, cara. Então, assim, olhar o placar de um jogo e resumir tudo ali, é isso, né? Zago, te agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade, por você ter aceitado o convite. Eu acho que a gente teve alguns probleminhas técnicos, a live iria ser na minha página, acabou sendo aqui na sua, mas eu acho que tanto os meus seguidores quanto os seus, as pessoas que estão acompanhando e acompanharam, se sentiram satisfeitas porque puderam escutar uma transmissão de conhecimento. Eu acho que se nós temos essa oportunidade de fazer live, de utilizar essa plataforma para algo produtivo, essa é uma das coisas produtivas. Eu espero que eu tenha feito. Eu selecionei as perguntas, tinha preparado as perguntas, e a minha intenção a cada pergunta que eu fui selecionando foi não perguntar algo que coloque o professor Zago na condição de sentir-se desconfortável por ter que responder uma platitude ou uma banalidade. Porque existem perguntas que te obrigam a ser raso. E acho que a gente discutir as questões que a gente discutiu hoje, poderíamos aqui ficar a noite toda conversando, é muito importante. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, aos que acompanharam. E te faço somente um último pedido. A live que a gente fez, não sei se vai dar algum problema técnico, mas deixa gravada a live no seu perfil para poder depois também colocar no meu e colocar para os seguidores que me acompanham e não puderam assistir. Tá legal. Tá legal. Beleza. E eu queria mandar mais um abraço pro Darlan, que escreveu aqui legal, foi meu atleta no Corinthians lá em 2012. E, pô, Darlan, a gente quase ganhou aquele campeonato paulista, cara, mas você teve um probleminha no final aí, que é bom a gente não falar sobre isso agora, mas uma pena, a gente tinha tudo para ganhar aquele campeonato. Mas é isso, obrigado aí pelo convite, viu? E eu vou deixar gravado, pode deixar, Gil. Valeu, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite a todos que acompanham.
Boa noite para todo mundo aí. Prazer. Valeu, obrigado.